Pessoal, dando aqui continuidade, né, ao assunto que nós estamos estudando arcos, né, e, e vamos testar aqui nosso conhecimento resolvendo algumas questões, né. E a primeira questão que surge aí é essa: calcule as transformações de medidas de ângulos e pedidas. Na letra A, ele pede para que você transforme graus, né? Tá aqui, ó, 120 graus em radiano. Vamos lembrar a fórmula de fazer a conversão de graus em radiano, né? Só lembrando que para transformar graus em radiano, né? E radiano em graus, eu preciso só compreender que 180 graus corresponde a π, né? E 120 graus eu coloco abaixo de 180 graus. E abaixo de π, que é π radiano, eu coloco x. Aí eu faço o produto dos meios pelos extremos. 180 vezes x, 180x, igual 120 vezes π, 120 graus vezes π. Vou isolar x. X é igual a 120 graus vezes π dividido para 180, né? Vamos cortar aqui 0 grau com 0 graus. Fica mais fácil para fazer essa simplificação. Como não dá para dividir 12 por 18, eu vou caçar o maior divisor comum entre eles, que é o 6. Dá para dividir aqui tudo por 6, né? Que logo eu vou ter, ó, 12 aqui dividido por 6 dá 2, né? 2 vezes π, 2π, né? Sobre 18, tá aqui embaixo no denominador, 18, dividido para 6 me dá 3, né? Logo, 120 graus em radiano corresponde a 2 sobre 3 π radiano. Esse é o resultado dessa conversão de 120 graus em radiano. Vamos para outro caso diferente agora. Transformar radiano em graus. Segunda questão. Vem aí. Pede para você transformar 3π sobre 5 em graus. Segue o mesmo procedimento, né? 180 graus corresponde a π. Agora, 3π sobre 5 eu não vou colocar abaixo de 180 graus, né? Eu vou colocar abaixo de π, né? Fica 3π sobre 5. E aqui no lugar de graus vai ser x, porque eu estou fazendo o inverso. A gente fez no primeiro caso transformando graus em radiano, agora é radiano em graus. E vamos lá, ó. Π vezes x, produto dos meios, né? Pelos extremos. Π vezes x, px, ok? 180 vezes 3 sobre 5, 180 vezes 3π sobre 5, certo? Se você quiser fazer logo a divisão de 180 por 5, já pode fazer, ó. Vamos fazer que fica melhor, ok? 180 dá para dividir por 5, né? Aí vamos fazer bem aqui, ó. 180 dividido para 5, né? Dividir 18. 3 vezes 5, 15, né? 15 menos 18, ou 18 menos 15, 3, abaixo 0. 30 dividido para 5 dá 6. No caso, dá 36. Eu estou dividindo 180 por 5, que dá 36 graus. Vezes quem? 3π. Continuando aqui, ó. Deixando isso aqui de lado, certo? Multiplicando novamente. Ou eu posso passar esse π aqui dividindo já, ó. X é igual 3 vezes 36. 3 vezes 6 dá 18, né? Fazendo aqui com 36, ó.
3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Dá 108 graus sobre, ou vezes, π. Dividido por quem, ó? Como o π está multiplicando aqui, ó, ele passa dividindo. Aí eu corto π com π, sobrou quem? 108 graus, certo? Beleza? Aprendemos aí nessas duas questões a conversão de graus em radiano e de radiano em graus. Agora vamos para uma questão de raciocínio, né? Diz a questão seguinte: a roda de uma bicicleta possui o raio de 50 centímetros. Veja só, eu tenho uma bicicleta, a roda é uma circunferência, o raio corresponde aqui, ó, ele diz que é 50 centímetros, ok? Ele determina a distância percorrida que a motocicleta percorre quando roda 500 voltas. Primeiro vamos encontrar o comprimento dessa circunferência, né? E ele disse que o valor de π é 3,14. Então, primeiro, olha só, vamos usar essa fórmula. C é igual a 2 vezes π vezes o raio, né? Que é o comprimento de uma circunferência. Eu entendendo o cálculo, chegando ao resultado do comprimento da circunferência, aí eu só faço multiplicar por 500 voltas da roda que eu vou ter o que a questão está pedindo, né? Então vamos lá. 2 vezes π. Quem é π? Ele deu o valor aqui, ó. 3,14, certo? Vezes o raio. Quanto é o raio? O raio é 50 centímetros, certo? Quando eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 100, ou vezes 50, dá 100, né? Aí 100 vezes 3,14, eu vou encontrar 314 centímetros. 314 centímetros é o comprimento da circunferência da roda. Mas ele quer saber o quê? Determina a distância que a motocicleta percorre quando a roda dá 500 voltas. Então ficou fácil. Agora eu vou pegar aqui o comprimento, né? O 314, né? A quantidade de voltas, 314 vezes 500. Quando eu calcular aí 314 vezes 500, eu vou ter um resultado de 157 mil. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Apagando aqui para ficar bem destacado. Voltando. Eu vou pegar aqui 314 vezes 500. Eu vou ter um resultado de 157 mil centímetros. Esse é o valor que eu estava procurando, certo? Próxima questão. Vamos aí para a próxima. A próxima diz assim: a medida do menor ângulo central formado pelos ponteiros, né, de um relógio que está marcado 9 horas e 30 minutos em graus é, olha só, 9 horas e 30 minutos em graus. A alternativa é de marcar, né? Qual é a medida do menor ângulo central? Vamos aqui. Vamos criar uma linha de raciocínio. Primeiro, se eu for por essa linha aqui, ó, de um relógio. Aqui é 9, né? E aqui é 6. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. Eu sei o seguinte, que qualquer relógio analógico, o ponteiro das horas, ele sempre percorre um ângulo de 30 graus. Ou seja, 1 hora corresponde a 30 graus, certo?
Então, do 6 para o 7, ele percorreu 30 graus. Do 7 para o 8, mais 30. E do 8 para o 9, mais 30. Tá? É 3 horas aí percorrida. Tá? Então, eu tenho, se uma hora 30 graus, então é 3 vezes 30, certo? Mas, olha só, eu tenho meia hora, que ele fala, né? 9 horas aí, eu tenho, nos ponteiros de 9 horas, eu tenho 3 horas. Então, 3 vezes 30, porque uma hora corresponde a 30 graus. E meia hora, se uma hora corresponde a 30 graus, então 30 minutos, né? 30 minutos corresponde a quantos graus, gente? A 15 graus. Então, 3 vezes 30 mais 15 graus. 3 vezes 30 dá 90 graus. Mais 15 graus me dá 105 graus. Logo, a resposta é a alternativa B, certo? Próxima questão aí, surgindo mais outra linha de raciocínio aí. Ele diz o seguinte: um relógio foi acertado exatamente às 6 horas. Que horas o relógio está marcando após o ponteiro menor das horas ter percorrido um ângulo de 72 graus? Olha só, se ele percorreu um ângulo de 72 graus, vamos criar aquela linha de raciocínio. Deixa eu colocar aqui o pincel. 72 graus, né? Graus corresponde, vamos fazer aqui uma soma. 30 graus com 30 graus dá 60, não é verdade? Mais 12 graus, não é isso? Certo. 30 graus com mais 30 graus, uma linha de raciocínio que foi que eu criei aqui, né? Dá 60, com mais 12 dá 72. Se eu falei que uma hora, né, na questão anterior, corresponde a 30 graus, então aqui eu tenho uma hora, né? Aqui eu tenho mais outra hora, eu tenho 2 horas. Veja só, uma hora é 60 minutos. E quando corresponde em graus, metade de 60 é quanto? 30, não é verdade? Ó, metade de 60, 30, uma hora. Uma hora é 60 minutos, metade de 60, 30. Uma outra linha de raciocínio. Então, se uma hora em minutos corresponde a metade em graus, aí eu vou bem aqui, ó. Se eu tenho graus, 12 graus, quantos minutos corresponde? Não é o dobro. Se eu fizer a divisão de horas para graus, aqui agora é o inverso. Eu multiplico. Aqui corresponde o quê? A 24 minutos. Então eu tenho aqui o total de quê? Se ele tem percorrido um ângulo de 72 graus, então ele percorreu 2 horas e 24 minutos, não é verdade? Mas que hora era o relógio? Que horas? 6. Então, que horas é agora? Se eu tenho 6 horas e ele percorreu 72 graus, e 72 graus corresponde a 2 horas e 24 minutos, somando 2 horas com 6 horas aqui, ó, dá 8 horas. E quantos minutos? 24 minutos, certo? Então tá resolvida aí a questão. Então vamos estudar para que na próxima aula a gente possa responder mais questões envolvendo graus radianos, certo? Até a próxima e fique com Deus e resolva o exercício que eu irei passar.